Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o quarto de 10 episódios sobre o tema A Aparência Cristã. E nesse episódio gostaria de falar com vocês sobre maquiagens e adornos. Se você procurar na Bíblia, encontrará uma série de textos que dão prova de que o povo cristão usava maquiagens carregadas, inúmeros arranjos pelo corpo. Os homens e as mulheres da Bíblia se enfeitavam e não era pouco. Eles usavam muitos adornos em várias partes do corpo, mas não é por isso que podemos sair interpretando textos bíblicos a esmo, de forma que possa ser conveniente para nós e não para Deus. Devemos observar que o uso de maquiagens e adornos não foi um costume que surgiu no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que os enfeites eram tidos como símbolos de luxúria e de prostituição, e que o povo de Israel havia herdado esse costume na época em que habitou no Egito. Ezequiel capítulo 23, versículo 26 a 27 diz assim: também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Ora, nós sabemos muito bem que o Egito, ele representa a escravidão do mundo. Deus diz a Oséias a origem dos enfeites que seu povo apostatado usava. Em Oséias capítulo 2, versículo 13, acompanhe. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Irmãos, há muitas passagens bíblicas que nos mostram o uso desses recursos como uma oportunidade para Satanás destruir almas, mas nenhuma que tivesse proveito para a salvação. Quando Moisés se demorou descer do monte, onde Deus lavrava as tábuas da sua lei, o povo ficou impaciente e achava até que ele não voltaria mais. Foi então que tiveram uma ideia diabólica, de construir um Deus para adorarem, já que Deus e Moisés os havia abandonado. De onde foi que tiraram tanto ouro para construir o falso Deus? Êxodos capítulo 32, versículo 2 ao 4 diz assim: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que foi que aconteceu? A ira de Deus se acendeu de tal maneira que ele só não destruiu o povo porque Moisés implorou por suas vidas. Porém, Deus fez o seguinte requerimento. Acompanhe. Capítulo 33, livro de Êxodo, do versículo 5 ao 7. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, povo de cabecinha dura. Você está falando e não dá ouvido. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Deus falando.
Porém agora, tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. O que é a tenda da congregação, irmãos? É a igreja. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Mas antes de ir para a igreja, antes de ir para a tenda da congregação, eles tinham que tirar todos aqueles pendentes para que Deus pudesse falar com eles. Foi uma exigência de Deus. O uso de maquiagem e adornos são conflitantes com a modéstia, simplicidade e discrição que Deus quer de nós. A maquiagem, quando mencionada na Bíblia, sempre está associada à sedução e à prostituição. Repara, é assim que Ezequiel descreve as mulheres infiéis de Israel. Mulheres de Israel, povo de Deus. Ezequiel capítulo 23, versículo 40, parte B do versículo. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornastes de enfeites. Jeremias usa a alegoria de uma mulher sedutora vestida de escarlata, vestida de vermelho intenso, com ornamentos de olhos pintados, para representar Israel, tentando em vão atrair seus primeiros aliados idólatras. Que há pessoas que justificam fazer uso dessas coisas para que a igreja permaneça mais cheia, para atrair as almas. Porque adianta você estar com a igreja cheia de almas, mas essas almas não terem salvação, não praticarem a verdade e, portanto, não serem libertas. Em Jeremias, capítulo 4, versículo 30, diz assim: agora, pois, ó assolada, por que te fazes assim e te vestes de escarlate, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os teus olhos com pinturas, se em vão te fazes bela? Em Apocalipse, duas mulheres são retratadas. A primeira representa a igreja pura. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 14. E a segunda representa a igreja apostata. Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 e 4. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Antes de se vestir, o cristão deveria se perguntar: a quem estou querendo representar? Não queremos dizer que um cristão não possa usar algum tipo de cosmético para disfarçar as imperfeições da pele. Mas se o cosmético é usado para criar um visual artificial que possa inspirar sensualidade, projetar nele a aparência do mundo, então, é óbvio, né? O seu uso é errado. O uso de maquiagem num culto de adoração é uma expressão exagerada de vaidade e exaltação pessoal, pois não é coerente chamar a atenção para si e não para Deus, num ambiente que deve ser totalmente voltado para a humildade nossa e para a glória de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2,
A Bíblia diz que todos nós somos passíveis de vaidade. Ora, se você tem condição e quer comprar um carro mais preparado, mais equipado, com mais recursos, isso é uma vaidade. Uma roupa mais alinhada, mais bonita, que você gosta de usar, isso é uma vaidade. Mas devemos lutar contra esse pecado presunçoso, principalmente quando não dependemos dele para as nossas necessidades pessoais. É supérfluo. Segundo os Reis, capítulo 17, versículo 15, diz assim: desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais. Não atenderam às advertências que lhes tinha feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Salmos, capítulo 23, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E para encerrar aqui, Salmos, capítulo 119, versículo 37. Não permitas que meus olhos vejam a vaidade, fazei-me viver em vossos caminhos. Queridos irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.